Vamos iniciar orando mais uma vez. Nunca é ruim orar demais, não é verdade? Ou sempre é bom orar sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por até agora saber que o Senhor está no meio de nós, o Senhor está habitando entre nós aqui, Senhor, meu Pai, em cada coração que está aqui essa noite, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa continuar agindo. O Senhor tem total liberdade para fazer aquilo que é necessário fazer com as nossas vidas, meu Pai. E já te pedimos, meu Pai, continua usando, Senhor, meu Pai, para que possamos ser transformados pela Tua Palavra, porque é ela que transforma, que o Senhor venha mover, transformar, desde a ponta dos nossos pés até a nossa cabeça, Senhor, meu Pai, que não haja limitação para o Teu agir, que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, venha cuidando, Senhor, meu Pai, que tudo que seja feito aqui é para tudo que é feito aqui é para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Hoje a gente vai passear um pouquinho por ela, em alguns versículos, em alguns capítulos, em alguns livros, porque foi assim que a palavra veio até a mim. Mas eu queria começar com um capítulo bem conhecido, que é o capítulo 2, no versículo 18, que fala sobre... O Senhor diz aqui, capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Sois vós, mulheres, a ajudadora idônea que Deus fez. Sois todas vocês. Engraçado que quando veio essa palavra eu falei, mas já passamos de março, já não estamos mais em março, já não é o mês das mulheres. E o que você vai trazer, Marcelo, sobre mulher mais? Mas sim, foi assim, a gente estava assistindo um documentário, na verdade, no Netflix, um documentário sobre a vida de Moisés, e um dos palestrantes ali, de umas pessoas que falavam, porque é um documentário, e ele falava aqui de uma mulher em específico, que ela está também tratada aqui, que ela tinha feito toda a diferença, né? E eu lembrei, eu falei, caramba, quando a gente fala de Bíblia, fala de mulher, o mundo que não conhece a palavra acaba falando um monte de coisa errada, que mulher é um bicho reprimido dentro da Bíblia, que mulher não tem vez, que não se fala de mulher, que a Bíblia é um livro, um compilado de livros onde fala do homem e que a mulher ela é colocada num plano inferior. Eu falei, será que é isso? Não. Mas qual é o entendimento que a igreja na qual eu congrego tem? Será que nós conhecemos a forma como Deus tem agido e agiu com as mulheres, com algumas que estão aqui? Porque se fosse para falar de todas, a gente ia ficar até amanhã. Mas eu separei algumas para nós falarmos. Mas a ideia não é sobre a mulher, é sobre como Deus agiu e como Deus age sobre as mulheres. Para acabar um pouco com essa ideia de que mulher ela é inferior, porque na Bíblia não se fala nisso. Quando aquela passagem em Efésios 5, 22, quando o apóstolo fala que mulher, assujeitáveis a seu marido, cada um, ele não está dizendo que a mulher ela tem que sofrer todas as consequências por se sujeitar. Mas qual é difícil para a mulher se sujeitar ao homem? Cada homem com o seu jeito de ser. Os homens são chatos, os homens são temperamentais, os homens são turrões. Assujeitáveis a esses homens que muitas vezes são chatos demais, que muitas vezes deixa o sapato jogado em casa, muitas vezes chega mal-humorado do trabalho e não fala de... Assujeitavos a esses homens que muitas vezes não dão o carinho necessário, muitas vezes a mulher tá triste, está deprimida, está chateada e o cara olha para ela ou ela mudou a cor do cabelo um dia de laranja para preto ou de preto para laranja e o cara não olha, não faz nada. Se assujeitavos a esse homem que é falho, que é pecador. Então, não no sentido, eu não vejo o assujeitável como no sentido que, infelizmente, sim, muitos homens acabam exagerando a dose
e realmente tratam às vezes as mulheres de forma equivocada. Mas não é porque o apóstolo Paulo falou isso, porque na sequência, no 25, ele fala: mas vocês, maridos, tratai a vossa mulher assim como Cristo, amar sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Repare qual é o amor maior que alguém pode ter em dar sua própria vida pela igreja. Cristo se deu pela igreja, e é assim que Paulo fala para nós homens, maridos, amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Repare, quando eu olho isso, eu falo, falta muito para eu amar a minha esposa da forma como o apóstolo está dizendo, porque eu falho muito, eu erro muito, e muitas vezes eu acho que eu estou cheio da razão porque eu coloco algumas coisas em casa. Então, nesse intuito, igreja, que eu queria trazer algumas passagens para mostrar que mulher na Bíblia, ela não é só aquela que muitas vezes 1 Pedro fala que a mulher deve andar de forma recatada, que ela não precisa estar toda emperequetada, mas ele não diz que a mulher não pode se vestir. Ele diz, sabe por quê? Porque em Provérbios está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa. E muitas vezes, às vezes, a gente acaba adornando o externo e o interno, ele está vazio, ele está oco. Então nós precisamos nos policiar, tanto mulheres quanto homens. Mas é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós lemos a palavra, para isso que nós nos instruímos em cima das escrituras, para que nós possamos estar belos por fora, muito obrigado, quem não falou que eu estou bonito, mas que nós também estejamos bem internamente, porque senão é oco, na hora que precisar realmente dessa sabedoria, da mulher chegar ali e estar, porque Deus falou, preciso fazer uma ajudadora, não falou precisa ser uma, e a ajudadora não está num nível inferior, está do lado, está junto, vamos junto, é essa ajudadora, que na hora que você está tomando uma decisão errada, na hora que você está indo para o abismo, ela fala, está errado, não é para cá que você tem que ir, você não está vendo que você está agindo assim? Então eu entendo que é assim, mas nós conhecemos. Mas lá fora, igreja, ele só vem, esse versículo, mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido como ao Senhor. E aí? Se o mundo nem conhece, eles julgam aquilo que ele não conhece. Mas aqui existem algumas passagens que vão mostrar realmente um aspecto diferente. Eu acredito que todos conheçam todas as mulheres que eu vou falar. Eu não vou ser muito longo hoje, porque os louvores a gente acabou dando mais tempo. Mas eu queria falar de 7 mulheres. Falamos de Eva, que o Senhor fez essa ajudadora para ele. Eva é a mãe de todos nós. E também queria, nela não está dentro da pregação, mas eu não poderia deixar de falar de Joquebede, que é a mãe de Moisés. Ela foi além do limite, ela tinha sido impedida, ela teria que ter dado o filho dela para ser sacrificado, para ser morto, mas ela, num ato de coragem, num ato de fé e de estratégia que Deus deu para ela, ela colocou o filhinho dela ali, recém-nascido, no rio, e esse menino chegou no lugar certo, e dali ele cresceu, e aquilo que era para ser uma pessoa ali, um faraó, se transformou no libertador do povo de Israel. E eu vou pegar a partir dessa passagem. Não vamos entrar na história de Moisés, mas dizer só que esse homem, ele fez vários feitos e Deus deu para ele, incumbiu ele de algo muito difícil, que era libertar o povo que estava há 400 anos preso, vivia como escravo. E ele era um homem que, da mesma forma, eis-me aqui, né? Pecador, um homem que mal conhecia as coisas do Senhor. Mas ainda assim o Senhor chamou ele, deu um propósito para ele, como cada um de nós. Talvez nós não tenhamos os mesmos propósitos que Deus preparou para Moisés. Mas eu tenho certeza que, diante de Deus, muitos dos nossos propósitos são tão quanto difíceis. E aí, esse homem, ele, entre várias coisas, ele conseguiu tirar o povo
do Egito. E ao atravessar, a passagem mais clássica de todas é quando estão todos correndo atrás dele, né, do povo que havia se libertado. Faraó vem com todos os cavalos, com carros, com todos aqueles homens atrás dele. E o que ele faz? Ele pega a vara, estende, coloca sobre o mar e o mar abre. E eles atravessam secos. E aí, eles, quando eles colocam o outro lado, pegam o outro lado da orla lá do rio, o mar fecha e cobre todo mundo. E aí é onde entra a minha primeira personagem dessa ministração, e o nome dela é Miriam. Vamos em Êxodo 15. Êxodo 15. Segundo livro da Bíblia. A gente vai rodar bastante o Antigo Testamento. Reparem, Êxodo 15, a partir do versículo 19. Então, atravessaram. Posso ler? Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborim e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Esse é um aspecto que está intrínseco nas mulheres, que é a adoração. Não tem algo que a gente aqui do púlpito que está louvando, quando nós olhamos aqui, é unânime. Todas as mulheres estão louvando, adorando. Todas elas estão adorando. É uma mão levantada, é uns olhos fechados, é a boca. Ai, a minha voz. Todas estão assim. Não posso dizer a mesma coisa dos meus irmãos. Não posso dizer a mesma, apesar de que hoje vocês estão de parabéns, hein, varões? Porque hoje vocês estavam fortes mesmo. Eu tinha trazido aqui uma referência do Salmo 127, 1b, que fala: se o Senhor não está a guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque muitas vezes parece que o irmão está na igreja, mas aquela síndrome de homem como está achando que tem que cuidar de tudo e acha que vai vir um ladrão, vai entrar e vai roubar a carteira dele. Então ele está dentro da igreja, mas não está louvando. Ele está preocupado que se vai que eu fecho os olhos, vai que eu me deixo levar pelo fluido do louvor, vai que eu me entrego aqui e aí levam a minha carteira. Mas, irmãos, o Senhor está cuidando. E se não tiver, está o Carlão lá fora. Mas se o Carlão estiver aqui, está a irmãos Marina. Não se preocupem com isso. Se esse for o problema para você não louvar e não adorar, meu irmão, já estou te falando, está resolvido. Carlão, semana que vem tu não está na escala. Você fica cuidando aí para não roubar as carteiras dos homens para a gente poder louvar. Mas é verdade. As mulheres, essa mulher, eu imagino ali, atravessou. Aquela Miriam deve ter levantado ali vamos lá, mulherada, vamos louvar. É isso. Precisamos aprender com as mulheres sobre a adoração. Quão maravilhoso é adorar. Quão maravilhoso é nós, homens, que temos dificuldade muitas vezes de expressar coisas mais profundas. Porque tudo nós queremos colocar uma razão, um sentido. Aprendamos com elas que adoraram. Essa mulher aqui, ela parou, chamou todas elas. Vamos agora adorar. Tem horas, irmãos, que é necessário adorar e só adorar. Nós precisamos permitir a essa adoração em tudo. Adoração por estar na casa do Senhor. Adorar porque o Senhor já tem nos abençoado. Adorar porque o Senhor já nos tem livrado de muitos problemas, de muitas coisas. Adorar porque cada dia nós
A cada dia o Senhor abre o mar para as nossas vidas. Você e eu não vemos. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos buscando, o Senhor está cuidando. Quantas vezes o pastor aqui traz uma ilustração sobre enquanto Abraão levava Isaac como oferta, o Senhor preparava do outro lado ali a oferta, o cabrito, a oferta ali, o sacrifício em cima daquele cordeiro. E essa é a confiança que nós temos que ter, que todos os dias é necessário que nós, homens, adoramos, porque as mulheres são adoradoras natas. É natural nelas. É natural a adoração. Que nós, homens, possamos aprender com elas a adoração. Amém? Uma outra que eu gostaria de falar também está no livro de Josué. Vamos entrar em Josué. Desculpa, não falei qual Josué 2. Josué é longo, né? Josué 2. Essa mulher aqui, ela poderia ser qualquer uma pessoa. Qualquer uma, mas na palavra está escrito que ela era o quê? Já deu um adjetivo para ela. Ela era prostituta. Ela era aquelas pessoas que normalmente ninguém dá nada para ela. E ninguém dava nada para ela. Só que, como está escrito em 1 Coríntios 1, 27, Deus escolheu as coisas, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, muitas vezes, aquilo que se vê não é. Porque o Senhor escolhe conforme a vontade dele. E essa mulher, ela foi escolhida a dedo. Ela foi escolhida a dedo para quê? Para cumprir uma promessa, para cumprir um plano de Deus. E o plano era único, poder fazer com que aquele povo que havia passado 400 anos preso, que havia passado 40 anos transitando, rodando o deserto, passasse justamente para o Jordão, para Canaã. Teria que atravessar o Jordão e para passar. E para isso mandaram os espias. E 2 espias chegaram lá e aí encontraram essa meretriz, Raabe, 2:8. E o que aconteceu aqui? No 8 ela fala, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo se desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Irmãos, Raabe era uma mulher cananeia, mas ela tinha algo, o Senhor já tinha falado com ela, porque na primeira passagem ela diz, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Repare que o Senhor fala com quem Ele quer falar. Ele escolhe a quem Ele quer escolher. Ele determina aquilo que Ele quer determinar para quem Ele quiser. E Ele falou para Raabe. Então Raabe fez um pacto com aqueles homens. Falou, olha, eu até que escondo vocês, mas salvem a minha família e me salvem a mim e a minha família. Irmãos, essa mulher ela é reconhecida, no meu entendimento, porque ela reconhece a Deus sobre todas as coisas. Ela entendeu que Deus não é um Deus
que é um Deus daqui de agora. Muitos de nós estamos esperando só respostas imediatas de Deus. Estamos esperando considerações específicas que Deus vai agir aqui, Ele vai me ajudar aqui, Ele vai fazer aqui. Essa mulher aqui, ela não sabia, mas ela já tinha certeza que o Deus no qual aqueles rapazes representavam era o Deus no qual iria tomar posse daquela terra. E nós temos que ter essa mesma fé, que o Senhor, na qual nós servimos, já tomou posse de todas as nossas coisas. O nosso coração, nós precisamos deixar com que Ele habite, permitir que essa fé que ela tinha e tem no próprio Deus, que esteja em nossos corações, para que nós possamos abrir, permitir que o Senhor transite dentro de nós, que Ele vinha transformar a tua e a minha vida. Ela em nenhum momento se opôs, porque ela tinha certeza que aqueles homens dariam o recado. E assim feito, uns capítulos à frente, no capítulo 4, deixa eu ver aqui, no capítulo 6, eles vão lá, derrubam toda a cidade, tomam todo Jericó, entram no Jordão, tomam Jericó, e ela havia deixado uma fitinha vermelha, que era a aliança que ela tinha com aqueles homens e com Josué, na qual ela seria preservada. Quem não quer ser preservado de todo o ataque do inimigo? Quem não reconhece que hoje nós vivemos momentos onde está fora da presença do Senhor, está desguarnecidos da presença de Deus, nos traz consequências horríveis. Quem de nós não quer ter essa identidade, uma identidade, uma aliança com o Deus do céu, Criador dos céus e da terra? Quem não quer ter essa intimidade? Quem não quer ter essa união com Ele? Ela entendia disso, e ela sim o fez, antes mesmo de acontecer. Só que nós muitas vezes nós estamos falando assim: sim, Senhor, eu vou fazer essa aliança, eu quero colocar a fitinha, mas faz o seguinte, Senhor, vamos combinar o negócio, o Senhor dá a bênção, e depois eu faço. Nós estamos barganhando, nós estamos pedindo a Deus que Ele faça para que nós possamos depois fazer aliança com eles. E o que nós aprendemos aqui dessa mulher é justamente o contrário. É reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nesse exato momento Ele sabe o que você e o que eu estamos pensando. Porque Ele está presente, Ele é onisciente, Ele conhece as nossas intenções e conhece os nossos corações. Essa senhora aqui, eu vou chamar de senhora, porque ela é uma senhora, Raabe, nós vamos encontrá-la na genealogia descrita em Mateus. Lá está ela, Raabe, que na genealogia está escrito, ela casou-se com Salmão, não é Salmão o peixe não, tá, pessoal? Depois vai falar, pô, Marcelo falou que ela casou com um Salmão. Salmão, e gerou a Boaz, que gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi. E Davi, Cristo é da tribo de Judá. Reparemos que o Senhor pegou a meretriz, a prostituta, e colocou ela na linhagem direta de Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes nós precisamos realmente olhar o nosso próximo com amor. Porque muitas vezes nós estamos olhando o nosso próximo apenas pela indumentária, ou pelo que ele é, ou pelo que ele representa. Mas para Deus, irmãos, você e eu aqui, todos arrumados, todos bonitos, pode ser que não seja agradável para o Senhor. Porque pode ser que o que esteja dentro do nosso coração não seja exatamente aquilo agradável ao Senhor. E o Senhor com certeza não está olhando aqui agora a minha gravata. O Senhor está olhando o meu coração.
Nesse exato momento que eu vos falo, o Senhor está sondando o meu coração. E nesse exato momento que eu estou falando com vocês, o Senhor está esquadrinhando o meu coração. E Ele sabe daquilo que eu falo. Então, é importante que nós, ao dirigirmos o nosso olhar, o nosso senso crítico para com os demais, que nós possamos examinar a nós mesmos. Porque tem uma passagem clássica, né, onde fala, tu estás ver aí um cisco no olho do teu próximo, mas você não está vendo a trave que está no teu. Então, antes de nós lançarmos comentários, críticas, que nós possamos olhar para nós mesmos, porque talvez aquele improvável seja aquele que vai ser usado. Amém? Glória a Deus. E aí, seguindo, estamos na segunda, vamos para a terceira. Essa se chama Débora, eu já vou falar o nome dela. Está em Juízes, lá no capítulo 4, Juízes 4. No capítulo 4, versículo 6. Hoje eu estou fazendo o pessoal abrir a Bíblia. Vamos lá. Posso ler? Amém? Deus mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulão e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-los com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Amém? Então, Débora foi a Quedes com Baraque. Amém? O que está acontecendo aqui? Estamos na época dos juízes, antes de estabelecer um reino em Israel. E aqui está o Deus machista que nós falamos no início, que não é machista, mas ele colocou uma mulher como juíza, e essa juíza era Débora. Então ela ficava ali, disse, na tamareira, debaixo de uma tamareira. Débora deveria de ser uma mulher com muitos afazeres, porque todo mundo chegava para se consultar com ela, para saber o que podia e o que não podia fazer. E aí havia acabado o tempo de paz, porque em Israel sempre foi assim. E em nossas vidas não é diferente, tempos de paz e tempos de luta, tempos de paz e tempos de batalha, e tempos de paz e tempos de guerra. E nada diferente foi aqui, porque Débora estava vivendo um momento onde os cananeus ali, o rei de Canaã estava avançando, atacando o povo de Israel. E ela falou, beleza, chamou Baraque, falou, Baraque, você vai comigo lá? Você vai à frente para combater a Sísera? Ele falou, sim, vou, Débora, claro, mas você vai comigo. Ele falou, mas eu contigo? Tá bom, eu vou contigo, mas saiba que a glória por matar Sísera não vai, Sísera, que era o comandante, não vai ser tua, vai ser de uma mulher. E pois bem, e eles foram, e quem foi com eles? Quem? Débora. Débora vestiu o uniforme de guerra, de batalha, e esteve no fronte batalhando junto ao exército de Israel. E eu queria trazer mais uma qualidade das mulheres. Mulher corajosa, mulher que enfrenta lutas, mulher que se coloca no fronte da batalha. E às vezes a batalha pode ser o quê? Pode ser dentro de casa, pode ser as lutas que nós, como família, sofremos, pode ser uma enfermidade, pode ser questões financeiras, pode ser o que quer que seja. Muitas vezes o homem está acometido ali, muitas vezes o homem não tem forças para se levantar, muitas vezes o homem está desmotivado. E sabe quem se levanta? Hein? Mulher, estou fechando a bola de vocês aqui.
falando há 1 hora de mulher, e a hora que eu falo que ele vai, mulher, pelo amor de Deus, a mulher que levanta. Quantas vezes eu estou lá sem querer levantar a cabeça da cama, não, eu não vou para a igreja. Tira a coberta, você vai para a igreja. Você é varão valoroso, não é? Vai ficar em casa. Ela fala assim, e bota o uniforme de guerra. Não, eu estou cansado, não. Bota as trincheiras, bota as armas, vai. Amém, igreja. Se você é mulher e não faz isso na tua casa, faça. Amém, receba. Porque às vezes as mulheres estão numa posição ali que ficam, não vou mexer meu marido. Mas levanta, o homem precisa levantar. Às vezes que ele precisa de um empurrão. Ou de um chacoalhão, mas E é necessária. Débora falou, a glória não vai ser tua. Porque muitas vezes o homem quer a glória para si. Mas a glória nunca é dele. A glória é do Senhor. Toda honra e toda glória para Ele. Amém. E essa mulher foi corajosa. Essa mulher enfrentou literalmente o exército cananeu. Não sei se ela foi vestida, se Joana d'Arc se inspirou nela. Pode ser. Joana d'Arc pode ter sido inspirado em Débora. Mas Débora foi lá. Então muita gente não conhece a Bíblia. E acha que aqui só tem mulher, quando a gente acha que aquelas mulheres da Assembleia. Não é verdade? E glória a Deus por elas. Mas glória a Deus também porque tem mulher que enrola o cabelo, enrola a manga e vai. Tem todos os tipos de mulheres aqui dentro dessa igreja, dessa Bíblia. É isso que a gente precisa entender. Não há uma, não há um tipo, há várias. Aquelas que estão em casa, aquelas que cuidam, em momento aquela mesma que está em casa, ela precisa sair, ela precisa colocar roupa de batalha e ir para o frente de batalha. Amanhã ela está no fogão ali cuidando. É isso. Não existe só uma aqui, existem várias. E essa que nós estamos falando agora é uma mulher guerreira. Amém? E eu gosto de Débora. E no final, aqui no canto, que eu vou ler o cântico para vocês, de Débora, que está a partir no capítulo 5, ela fala, a partir do 5, né? Ele fala, naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, ó Deus do Sinai, perante o Senhor, ó Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor. Amém? E no final aqui, quando ele fala de Cícera, né, que é o comandante, no finalzinho aqui, esse Jael, que é uma mulher, na qual que Débora fala, a glória não vai para você, a glória foi para essa Jael, porque saiu ao encontro de Cícera, lá no 18, tá? Jael, vamos 17, por favor. Cícera, porém, fugiu, né? Então fizeram o ataque, destruíram todo o exército, mas esse Cícera, esse cara, saiu. Porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Estou no 17, 4:17. Mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera.
e o convidou: venha, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia num sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Ela matou ele. Então, o que quer dizer é que a glória não foi para um homem, senão para uma mulher. Ela foi quem matou Cícera. Amém? Continuando aqui, agora vamos falar de outra maravilhosa. Então, essa aqui ela é corajosa. Então, a mulher leva adoração. Mulher reconhecida por sua valentia, com supremacia, porque ela reconhece a Deus sobre todas as coisas. Débora, corajosa. Agora vamos falar de Ruth. Está em próprio livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos lá em Ruth. Ruth, cadê você, Ruth? Ruth 1. Você é mais rápido, Adriano, que eu, hein? No 16. Bom, o que está acontecendo aqui, a gente vai saber agora. 16. Porém, Ruth respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? O que fez essa mulher falar isso? Ruth era nora de Noemi. Noemi, né? E o que acontece? Noemi ficou viúva, os filhos morreram também, e Ruth ficou sozinha com ela. E Ruth chegou com a Noemi. Noemi chegou e falou: nora, vai embora, segue para a tua terra, você é de Canaã, você é cananeia, vai para lá. E ela olhou para a sogra dela e falou: não vou, eu vou ficar com a senhora. Mas você já não tem mais filhos? Se eu tiver um filho agora e ele crescer e ter a idade de ser o teu marido, vai demorar muitos anos. Você vai ser uma senhora, não vai poder casar com ele. E ela falou: eu não fico com a senhora. Não insistas comigo. Eu te acompanharei. Essa mulher, ela acompanhou Noemi no pior da vida dela. Vocês imaginem a vida dessas duas mulheres. Sem nada, sem marido, sem alguém que pudesse prover alimento em casa. Imagina as condições que estavam aquelas duas mulheres. Ela tinha tudo para ir embora. Ela tinha todos os motivos, inclusive a própria Noemi já tinha dito para ela: vai embora. Mas ela ficou ali. Ela ficou ali porque ela cria no Deus de Noemi. Ela cria que o Senhor tinha algo preparado para ela. Ela tinha uma fé que ia além daquilo que estava naquele momento. E é sobre essa fé que eu queria falar com vocês hoje. Sobre a fé que vai além do que nós estamos vivendo hoje. Porque pode ser que o cenário que você esteja vendo e eu esteja vendo realmente nos dê vontade de nós sairmos, de que nós abandonemos a situação ou quem quer que esteja conosco. Mas a fé na qual nós conhecemos na Bíblia é aquela fé que vai além daquilo que é possível ver, que vai além daquilo que se possa imaginar. É confiar, inclusive naquilo que ainda não aconteceu. Essa é a fé que nós entendemos. É a fé que deixou com que essa mulher permanecesse ali. E é a fé que tem que estar conosco para que nós possamos vencer todas as batalhas. Para que nós possamos, ao despertar,
ao acordar pela manhã, ainda que todas as coisas não estejam de acordo ou conforme nós gostaríamos, conforme aquilo que nós havíamos planejado, nós ainda temos confiança em Cristo Jesus. Nós ainda temos esperança em olhar e falar, eu sei que o Senhor está cuidando. Eu já não consigo, não vejo, mas eu creio, eu tenho a certeza de que isso vai mudar. Eu posso falar porque eu experimentei isso. Teve situações na minha vida onde eu olhava e falava, não é possível, isso não tem como sair dessa situação. Esse é o final da situação. Daqui não vai mais. Quando você perde tudo, financeiramente, emocionalmente, de todas as formas, quando você não tem mais nada, e aí cada passo que você dá, você vai mais ao fundo, e você olha lá de baixo para cima, você fala, não é possível. Mas o Senhor, para Deus, nada é impossível. Quando nós olhamos, parece, porque a nossa visão ela é limitada, a nossa visão ela é pequena, porque nós olhamos através do nosso campo de vista. Nós olhamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e muitas vezes carregado de incredulidade. Carregada de incredulidade, não porque nós queremos, mas porque a vida é difícil. Mas essa mulher aqui, ela podia chegar e falar, não, Noemi, tchau. Mas ela continuou, ela foi até o final. E Deus honrou tão grande, mas tão grandemente a vida dela, que no decorrer da história, depois vocês podem ler o livro de Ruth, é bem curtinho, mas é maravilhoso. É a história de alguém que perde tudo. Sabe quando está tudo bem? Sabe? Sabe quando de repente você perde tudo? E aí você tem que começar de novo? Não é mais difícil? É bem mais difícil. É bem mais difícil quando você já experimentou as coisas boas, ter que começar de novo. Lembrem Jó, olha Jó. Essa mulher passou parecido. Mas ela continuou, ela permaneceu ali ao lado daquela mulher de Noemi. E ao final Deus deu estratégias para ela, deu para a vida de Noemi também que não queria mais viver. Uma ajudava a outra a manter essa trilha, essa caminhada. Porque, irmãos, nós estamos numa jornada, aqui não é o nosso lugar final. Muitos de nós estamos tristes, estamos achando, ai, minha vida está um horror. Isso é uma jornada, é uma passagem. Você está fazendo planos de eternidade para essa passagem? Esquece. Aqui não é o fim. Aqui estamos sendo preparados. Aqui essa noite, nós estamos sendo preparados para continuar enfrentando tamanhas dificuldades, tamanhas adversidades. Mas ao mesmo tempo, tudo isso tem a presença, tem a companhia, tem a mão do Senhor que nos sustenta. E é sobre isso que nós precisamos ter a certeza. Porque não é aqui. Aqui é uma passagenzinha. Nós estamos indo para o alto. Nós estamos caminhando para a glória. Nós estamos indo para a presença do Senhor. E é para isso que nós estamos sendo trabalhados. É isso. Só que o que nós fazemos? Nós nos contritamos os nossos corações, nós desistimos de tudo porque o plano não está sendo tão legal como eu gostaria. Todos nós gostaríamos de ter uma vida cheia de alegria, de manhã, de tarde, de noite. Mas se nós tivéssemos uma vida assim, quem ia querer a glória? Porque está tudo aqui. O Senhor é perfeito até para isso, até para dar as medidas. Quando você está feliz, imagine essa glória eterna com Ele. É isso que Ele quer. Ele está nos ensinando, Ele nos está doutrinando, Ele nos está mostrando, porque senão Ele não diria, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele diria, bem-aventurados que ficam rindo, que estão alegres o dia todo.
Mas Ele não nos quer chorando, mas Ele quer que nós saibamos que Ele consola quando há necessidade. E o Senhor consolava essas mulheres. Ele estava com elas, como Ele está com você e como Ele está comigo. Então vamos colocar nossa fé da mesma forma que Ruth colocou a esperança em Cristo. Porque ela é a avó de Jessé, a avó de Davi. Você vê? Está na mesma linhagem que Raabe. Vê que os caminhos se cruzam. Essa mulher é uma mulher onde eu classifico ela como fé inabalável. O tempo está voando, vou ter que pular aqui, minhas mulheres. Vamos em 1 Samuel 1. Essa o pastor gosta muito dela. Não é não? Essa, o nome dela é Ana. Quem conhece Ana aí? Ah, só 4 pessoas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, você também conhece, Raíssa? 11. 11 pessoas conhecem Ana aqui, legal. Ana, 1 Samuel 9 e 11. Eu vou ler do 9 ao 11 aqui, ó. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém? Irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para essa Ana, porque entendo que Ana aqui, ela nos traz um grande ensinamento sobre o que nós esperamos de Deus, ou o que nós apresentamos para Deus. Essa mulher aqui, ela estava vivendo uma opressão muito grande, uma opressão na família dela. O marido tinha 2 esposas e aquela era farta de filhos, Penina. E ela era aquela na qual não tinha nada. Ela não dava filhos, ela não gerava filhos. E o coração dela triste, amargurado, angustiado, sem esperança nenhuma. E aquela mulher se coloca ali numa posição de quebrantamento total. Eu entendo muitas vezes que a vida de Ana pode ser a vida de muitos de nós aqui, que temos situações similares, não talvez de não poder ter filhos, mas de coisas que não acontecem, de situações que não mudam, de humilhações, de situações que você acorda e dorme, e acorda e dorme, e elas se repetem como se fossem num ciclo vicioso. Eu imagino aqui essa mulher mais uma vez se colocando ali. Mas existe uma hora, irmãos, onde palavras já não tem lugar com Cristo. Existem momentos onde a nossa oração com palavras elas não resolvem. Tem horas em que é como uma panela de pressão. Quando não tem mais nada dentro e não sai mais aquele apito e simplesmente explode. Eu imagino que Ana estava assim. E imagino muitas vezes nossas vidas assim. Onde nós já estamos cansados de pedir, de falar, cansado de repetir as mesmas coisas. Senhor, olha essa situação. Senhor, olha para aqui. Senhor, me perdoa daqui. Senhor, porque isso não funciona. É aquela coisa onde o que mais nós queremos é que essa panela exploda e que a gente possa, naquele exato momento, perder a consciência e deixar que aquele momento com Deus, aquele nossa intimidade com Ele se torne algo único, que não haja qualquer interferência de nada e de ninguém. Eu imagino que Ana chegou nesse momento. Ela não se importava onde ela estava, ela já não aguentava mais aquela situação. Ela não tinha mais palavras.
E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós vamos orar e estamos repetindo palavras, quando o Senhor, o que Ele quer é uma atitude do nosso coração, é um quebrantamento profundo do nosso coração. O que Ele quer é que nós entreguemos tudo para Ele, entreguemos a Ele, que nós tenhamos um momento total com Ele, que nós não esqueçamos aonde nós estamos. Se o profeta Eli vai olhar que nós estamos bêbado, parecendo que estamos bêbado, ele não está preocupado com isso. O que o Senhor quer é a nossa oração. O que o Senhor quer é o nosso coração. O que Ele quer é isso. O que Ele quer é isso, que nós coloquemos o melhor das nossas vidas para Ele. Ela ofereceu aquilo que ainda não havia recebido, mas ela tinha certeza que ela ia receber. Repare que quando ela diz: Senhor, ouve a minha oração, eu te darei o meu filho, e dele não passará navalha, e eu consagrarei a ti o meu filho. Ela está entregando a Deus o melhor dela, aquilo que ela mais desejava. E eu pergunto a você e a mim, nós temos entregado o nosso melhor para o Senhor? Nós temos entregado o nosso melhor tempo ao Senhor? Nós temos entregado a nossa melhor oração ao Senhor? Nós temos nos derramado diante ao Senhor? Ou nós vamos ali, quando chega na hora, nós voltamos. E vamos e voltamos. A oração de Ana é uma oração para que nós possamos trazer para as nossas vidas. É aquela oração que está descrita em Romanos 8, onde fala que o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como devemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sobre qual é a mente do Espírito. Repare, igreja, o próprio apóstolo nos fala, nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede. Se tu e eu não sabemos orar, deixa, Espírito Santo, vem, ora, me ensina, ore por mim. Fala, Espírito, ore por mim, para coisas que eu não consigo falar com a minha língua, porque você e eu nem sabemos. Você sabe o que você quer? Você tem certeza de que você coloca aos pés do Senhor é exatamente aquilo que você tem a receber? Nós nem perguntamos, nós colocamos as nossas necessidades daqui, mas o Senhor não vê essa necessidade daqui. Ele tem algo maior, Ele tem algo diferente, Ele tem algo de cima para vocês e para mim. E Ele tinha algo para Ana, da mesma forma. E assim a oração dela chegou aos pés do Senhor. E Deus o abençoou, dando nada mais, nada menos que um profeta Samuel. Então, repare que promessas, orações, promessas, e Deus concede. Concedeu no tempo dele, não no tempo dela. Ela precisou chegar onde foi, para que Deus ouvisse a oração dela. Então, que nós possamos, nessa noite também, entender, perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer? Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo, mas não é nem da vontade, é a nossa vontade. E nós estamos bravos com Deus, porque não está dando, mas é algo nosso. E eu estou falando, e pode ser que você fale, poxa, mas eu gostaria tanto disso. Eu sei que você gostaria disso, eu sei que seria bom talvez, mas o Senhor sabe mais do que eu, sabe mais do que você. Ele não está te dando isso. Talvez não seja a hora, talvez você não esteja preparado, talvez não seja o momento.
Talvez ele vai te dar e você vai perder. Talvez ele vai te dar e você não vai saber o que fazer. Repara que tem tantas variáveis, porque Deus não concede aquilo do nosso coração na hora que nós queremos, porque Ele conhece não a tua necessidade de hoje, Ele conhece a tua necessidade amanhã. E Ele trabalha hoje para o teu amanhã, quando Ele não te dá aquilo que você gostaria muito. Amém? Oh, glória, que bom. Glória a Deus. Bom, tem uma frase de John Bunyan, que é um inglês, um puritano inglês, que fala: as melhores orações muitas vezes contêm mais gemidos do que palavras. Eu gostei muito dessa frase. Então vamos continuar, estamos terminando aqui, igreja, mas eu queria chegar em Esther 4, vamos lá no capítulo 4. Do livro de Esther. Estou acabando, vocês que estão... 4 eu falei? 4. Vamos lá no 15, tá? 4:15. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as criadas jejuaremos como você. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Repare aqui, Esther, ela pregou um jejum, pregou aos judeus que estavam ali, que haviam sido, digamos que havia, Ramã fez um decreto para matar todos os judeus. Ela soube dessa história, era judia, casada com o rei. E aí o Mardoqueu, o tio dela, fala para ela: olha, nós todos vamos morrer. E ela fala: mas o que eu tenho a ver com isso? Ele fala: bom, tu é judia, tu vai morrer também. Ela fala: então vamos fazer o seguinte, igual a gente. Eu vejo Esther igual a nós. Tipo assim, surge uma situação, aí o que nós fazemos? Paramos, jejuamos e oramos? Esther faz justamente o contrário do que nós fazemos. Tem um barraco, tem um problema? Para. Mas tem que resolver agora. Para. Jejua. Ora. Espera. Ela fez exatamente o que nós precisamos fazer. Surge uma situação eminente. Não dá o passo. Para. Jejua. Ouve, Esther, só que tem algo diferente que ela faz aqui. Sabe por quê? Porque ela diz aqui no finalzinho, depois disso, depois de orar, de jejuar, de consagrar, ela diz aqui: irei ao rei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Repare, igreja, que ela não está preocupada com o resultado da oração dela, nem do jejum. Ela está aberta para qual for a resposta do Senhor. Ela sabe que o rei pode conceder a ela uns minutos para ela falar. Mas ela sabe também que pode morrer. E você e eu, muitas vezes, colocamos em oração, em jejum, e só queremos uma única resposta: sim, o rei vai me receber. Para com isso. Não vai te receber. Pode ser que ele te receba. E ela tinha essa consciência. Então, muitas vezes, serve para nós. Quando nós consagrarmos, quando nós colocarmos as nossas vidas para uma resposta de Deus, não necessariamente a resposta de Deus vai dar certo. Vai. Muitas vezes vai falar: você não vai levar. O rei não vai te receber. Nós precisamos ter essa sabedoria.
Porque aí entra naquilo, pastor. A igreja para de ser uma igreja acostumada a só tomar leite e tapinha no bumbum. Vai, meu filhinho. Passa a ser uma igreja que passa a ser responsável, porque ela entende que se o Deus poderoso não concedeu, é porque não é a vontade dele. E se não é a vontade dele, não é para mim. Amém? É por isso que muitos de nós ainda estamos tomando mamadeira, porque só estamos esperando a resposta. Ok, sim, vai, continua, tem mais uma não, continua. Mas o Senhor fala para você, está na hora de comer lentilha, está na hora de comer arroz, está na hora de comer feijão, está na hora de arregaçar a manga, está na hora de pegar a enxada, está na hora de ceifar, está na hora de semear. Está entendendo, igreja? Esther entendeu isso. Ela sabia que ela podia morrer, mas ela não abriu mão. E olha, não é jejum que nem eu faço, não. Eu faço um jejumzinho de nada. Me deu vergonha, pastora. 3 dias e 3 dias sem comer e sem beber. Olha o jejum dela. E eu faço um jejum agora de tomar café, eu fico com vergonha. Pô, vou ficar sem tomar café? Vou tomar café 1 ano, então. Hoje eu fiquei sem ver o futebol. Não sei o resultado, também não quero saber, hein? Se alguém falar, eu vou ficar bravo, hein? Hoje o resultado foi... Não quis ver o Flamengo e o Palmeiras, tá? Não sei, não me fala, pastor. Mas olha isso! Olha que coisa pequena! Olha o jejum! E eu não estou falando de mim. O que é que nós estamos oferecendo ao Senhor? Qual o jejum que nós estamos oferecendo ao Senhor? Qual o tempo que nós estamos oferecendo ao Senhor? E qual é a resposta que você vai ter então? É isso. O Senhor deu a resposta para ela. E Ramã acabou enforcado. E toda a família dele. Para fechar, cheguei na minha 7ª mulher. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Eu não podia acabar em 6, pastora, porque 6 eu ia ficar com Maria na minha cola. Eu não posso deixar de falar de Maria. Lucas 1, 26. Vamos entrar no Novo Testamento. Milagre, pastor, eu não abri o Novo Testamento numa ministração. Vamos lá. 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Davi, filho de Jessé, né, que todos já sabem, Boaz, Ruth, Salmão, que não é truta, e que chegamos lá na Raabe. Maria, o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor esteja com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Quero dizer que Maria representa essa mulher que o corpo dela serviu de habitáculo para o próprio Filho de Deus, para Jesus Cristo. Eu olhei para ela e me imaginei
Isaías, né, quando o anjo visita ele, fala: mas que eu farei, eu, um homem de impuros lábios? E o Senhor dá um propósito, né? Ele dá um propósito para Isaías. E eu olho para Maria, uma mulher extremamente, se você for olhar, né, humilde, simples, sem nada. Mas o Senhor se agradou daquela mulher. E o Senhor tocou Maria, que representa a mulher na sua origem, no seu plano mais simples, mais humilde. Uma mulher virgem, sem qualquer expectativa, prometida para um homem, e de repente ela vê a vida dela transformada. E ela vê a vida transformada de uma forma única. Dentro do ventre dela não teria ninguém menos do que o próprio Deus. Você imagina carregar Deus dentro do teu ventre? Quem não queria ser Maria? Carregar o Filho de Deus dentro do seu ventre. Por isso que ela diz aqui: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se a sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera nossos antepassados. Irmãos, Maria representa para mim exatamente isso, né? A pureza das mulheres, né? O fato das mulheres poderem trazer a vida, poder trazer uma nova vida. A continuidade do homem. E através das mulheres, né, há a possibilidade das mudanças, há a possibilidade da transformação. Eu creio que, ainda que nós estejamos vivendo um mundo cada vez com mais dificuldades no que se diz respeito ao conhecimento das coisas do Senhor, a buscar sentimentos mais nobres, eu creio que a esperança que há, né, em Maria, no sentido da humildade e da simplicidade, onde Deus age no simples, Deus age onde não há ostentação, Deus age no simples, age no improvável. E para mim representa Maria isso, que é um pouco de todos nós, né, que nós precisamos muitas vezes descer do pedestal, né, dar um passo abaixo, porque muitas vezes nós nos achamos muito, e o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer que nós possamos manter um coração humilde, um coração sincero, um coração grato a todas as coisas que Ele já tem feito, a todas as glórias que Ele já tem derramado sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, que nós possamos dar graças a Deus constantemente, que nós possamos agradecer, que tenhamos um coração grato como ela expõe aqui, porque ela está grata, ela se considera bendita entre as mulheres, porque Deus colocou o filho dele no ventre dela. E Deus hoje nos traz a possibilidade de nós cada vez mais conhecermos a Ele, conhecermos a essência dEle, conhecermos aquilo que Ele tem desenhado para nós. Porque o que Deus tem para nós são sonhos, são planos de vida, planos de crescimento, planos de comunhão e de amor eterno com Ele. Amém? Então eu gostaria de... Dá tempo de a gente fazer um louvor, pastora? Dá? Dá, pastor? Então eu ia chamar o pessoal do louvor, que queria fechar com um louvor que fala sobre a grandeza de Deus. Ele fala Yeshua.
Vem cá, Caio, eu gostaria que você cantasse com a gente esse também, por favor. Pastora, se quiser também. Quer? Yeshua. Jânio, pode abaixar um pouquinho a luz, por favor? Vamos fazer esse louvor aqui uma oração. Colocar agora diante do Senhor as nossas vidas, a nossa jornada que nós temos caminhado com Ele. Algumas passagens com muitas alegrias, outras com não tantas alegrias. Mas sabendo que em tudo o Senhor tem colocado as mãos. Ou que possamos receber, Senhor, de Ti, Senhor, meu Pai. As Tuas bênçãos, Senhor, meu Pai. Que no nosso coração haja gratidão. Oh, meu Pai, que possamos reconhecer, meu Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor, meu Pai. Claro. Yeshua.